Vamos lá, amados, na continuação dessa parte aqui da página 58 do homem espiritual. Tá tranquilo assim a questão do homem espiritual, que é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se parece com Jesus. Então nós estamos sendo construídos na mesma imagem, né? O que diz aí o texto de Efésios, capítulo de número 4? Lembra ou não? Capítulo de número 4 de Efésios, lá pelos versos, me parece que é 12, alguma coisa assim. Vamos ler? Que nem eu não lembro direito. Vamos lá. Efésios. E isso? O aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso, então nós estamos sendo, por Deus, edificados, né, como pessoas que estão crescendo em Cristo, até que a gente chegue à medida e estatura de varão perfeito, de homem perfeito. Essa perfeição fala, então, vamos colocar assim, da conclusão, da consumação, isso é mais bíblico, né? Da consumação da obra regeneradora, salvadora na vida de todos nós. Ou seja, quando nós chegarmos à medida da estatura de Cristo, então a salvação ela foi completa, porque nós fomos então transformados à imagem de Jesus. Ou seja, Jesus, irmãos, é o padrão. Jesus é a pessoa a ser perseguida pelo cristão, né? Nós somos seguidores de Cristo, então ele foi na frente, aliás, e nós vamos seguindo. E Pedro, ele disse, inclusive, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, se não me falha a memória, que Jesus, ele fez o seguinte, ele nos deu, assim, de uma maneira prática mesmo, né? Ele nos deu um modelo para que a gente vivesse, como vivesse. Então, como que a gente sabe o comportamento que nós devemos ter diante de um monte de circunstância? É só olhar para Jesus, nos escritos, inclusive, dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e o João, eles descrevem as falas de Jesus, o comportamento de Jesus, a postura de Jesus, a vida de Jesus. Então, o que é a salvação? Como se dá a salvação? Essa salvação se dá quando eu desejo me parecer com Cristo. Por que em Atos capítulo 11, verso 26, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos? Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Por que pareciam com Cristo? Porque eles se comportavam como Cristo se comportou, diante daquelas situações. Porque eles viviam como Cristo vivia, ou viveu naquela ocasião. Porque eles de fato expressavam, não só pela palavra, mas pela vida, principalmente pela vida. Como Jesus viveu, eles começaram a imitar. Pedro foi reconhecido quando negou Jesus porque parecia. Falava como ele. Falava como ele. Olha que coisa interessante. Não é que só tinha o sotaque de Galileu, né? Mas olha que coisa interessante. Ele foi tão influenciado por Jesus, que é um negócio impressionante, que ele começou até a falar parecido. A gente percebe isso em casais, né? Os casais casados há um certo tempo, a gente percebe que um tem um jeitinho do outro, né, irmão? Um negócio tão interessante. Fica até doente quando o outro fica. Mais ou menos, né, irmão? O senhor que o diga aí, né? Mas essa influência, porque nós andamos com a pessoa e uma influencia a outra. E Jesus é a pessoa que influencia mesmo, né? Que transforma mesmo, que nos faz ser parecido com Ele. Ele é a pessoa mais cativante desse mundo, dessa existência. Não tem como, Ele atrai. Jesus, ele nos estimula a ser como Ele. Quem se aproxima de Jesus com um coração sincero, irmãos, vai desejar ser como Ele é. A meta de vida vai ser essa. Ele quer viver para se parecer com Cristo. A gente não está aí nesse negócio de evangelho porque a gente quer outras coisas a não ser se parecer com Jesus. Porque nós entendemos que Jesus, ele é o ser humano padrão, é o ser humano. Jesus é a nova proposta de Deus para a humanidade. O que o Adão falhou, Jesus é, então, agora a proposta perfeita, né? É a nova criação, nova criatura. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram e agora tudo vai se fazendo novo.
É o que diz o texto. Capítulo de número 2 de 1 Pedro. Olha que coisa interessante, irmãos. Coisa muito interessante. Versículo de número 18. Eu ia ler aqui já o que eu vou destacar, mas eu quero ler desde os 18, só para a gente saber o que é esse exemplo, né? Que ele nos deixou. Verso 18, 2 Pedro. Vós, servos, somos nós, viu, irmãos? Só para lembrar, viu? Servos somos nós. Escravo. Isso, escravo, servo. Escravo é a tradução mais próxima ainda do original. Porque lá vai estar... agora não sei se é diáconos ou é doulos, porque os dois são traduzidos como escravo, né? A palavra no original. Mas se não for doulos, é diáconos, tá? Então, vós diáconos, vós escravos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Olha aí, começa a complicar a nossa vida esse negócio. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente. Por que glória será essa? Se pecando, sois bofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. O que é agradável a Deus não é o nosso sofrimento, irmãos. Preste atenção no texto aqui. O que é agradável a Deus é que quando a gente sofre injustamente por causa do Evangelho, aí sim isso glorifica a Deus. Tá certo? Não é que Deus se agrada porque nós sofremos. Deus se agrada pela disposição que nós temos e mostramos, pelo fato de servirmos e sermos fiéis a Deus, mesmo sofrendo de uma forma injusta. Justamente não tem sofrimento que seja louvável, né? Verso 21. Porque para isso sois chamados. Pronto, está resolvido o problema de alguns. Eu não sei para que eu fui chamado. Eu não sei qual que é o chamado de Deus na minha vida. Está falando aqui para sofrer. Certo? Então para isso vocês são chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Que exemplo que Jesus deixou, irmãos? A disposição de sofrer por causa do próximo. Pronto, está aqui o Evangelho. Evangelho é isso. O resto é conversa fiada de religioso. Evangelho, a proposta é essa. Ame. E o que é o amor? Se não se sacrificar pelo outro, sem esperar nada em troca. Amor sacrificial, irmãos. É isso que está dizendo o texto. O qual Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava ninguém. Olha só. Mas entregava-se àquele que julga justamente, a Deus, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Olha aí, irmão, o que é o homem espiritual? Que ele sofre por causa dos outros. Aquele que quando sofre, padece, não ameaça ninguém não, porque que tem de crente ameaçando outros aí, não é não? Já se depararam com algum assim, não? Ameaça. Ameaça e diz, cuidado, não mexe não, sou menino dos olhos de Deus, você está debaixo do meu joelho, né? É aqueles cara tipo os filhos do trovão. Os filhos do trovão, os Boanerges. Tem até os louvor, né? Também chegou ungido. Isso. Não mexa, não. E o pandeiro comendo solto e os ungidos falando, é assim mesmo, a gente é queridinho de Deus. A gente é ungido de Deus. Quem tocar na gente, Deus vai abrir logo a cova, abre a terra a boca, o fogo desce e consome todo mundo. Foi o que os discípulos, irmãos de Jesus lá, mas não entenderam ainda o recado naquela ocasião, quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, não foi? Aí disse assim, Senhor, o Senhor quer que a gente faça igual a Elias? Manda o fogo descer do céu, consuma tudo esse samaritano lazarento, desgramado. Os meninos estavam se sentindo poderosos. Então, lógico, João e o Tiago, né? João e Tiago. Vários milagres. João e Tiago disse, Senhor, a gente tem poder, o Senhor não deu poder pra gente? A gente é cheio de poder, unção, graça, autoridade, sou homem de Deus. Quer, Senhor, que aqui o negócio já resolve. Eu mando descer, a gente quer que faça igual Elias fez? A gente faz. Manda Deus descer fogo e queima tudo esse samaritano. Jesus, calma. Vocês não sabem de que espírito vocês são, não? O Filho do Homem não veio para destruir ninguém. Olha, irmão, que eles são? Os caras eram carnal ainda, andando com Jesus. Carnal. Vocês não são desse espírito.
calma, o negócio aqui é diferente. Vocês têm que aprender a ser espiritual. Anda comigo mais um pouco. Vê a minha vida. Não é, irmão? E foi uma dificuldade enorme até lá a morte de Jesus, crucificação. Eles não aprenderam esse negócio. Meu Deus, que dificuldade, irmão. Só foi aprender lá na frente, depois da ressurreição, depois não sei quantos meses, e uns ainda tiveram mais dificuldade depois de uns anos que foram aprender. O Pedrão era o mais encrenqueiro, mais difícil, né? E ele não... com Jesus e com a espadona lá. Espada, quando foi prender Jesus, disse, não, senhor, Precisa, pode deixar comigo aqui. Ele ia dar na moleira do soldado lá, irmão. É que o sanguíneo, ele é assim, já viu o sanguíneo brigando? Acerta pescoço, cabeça, meio na venta do cara. Então... O Pedro já sacou da espada, já queria ficar, calma, põe a tua espada aí na bainha, não é assim não. Um tempo desse aí, ele passou lá no tempo do lado comigo. Só a espada. Do outro, né, mano? E aí, o Pedro disse assim, não, Senhor, tu não vai padecer, não. Desse jeito, na mão dos sacerdotes, dos principais, Jesus disse, não, Satanás, para trás de mim. Você não entende as coisas de Deus, só as dos homens? Então as coisas de Deus é assim. Veio para se sacrificar pelo outro, isso é evangelho. A mensagem do Evangelho, ela não é desejável para a maioria dos cristãos. Isso é uma contradição, mas é o que a gente percebe. Os cristãos não estão mais dispostos, como parece. Muitos deles que a gente vê a abraçar a mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? É a mensagem do sofrimento inevitável. Isso é verdade, não é não? A gente deixou a teologia do sofrimento, que é uma realidade bíblica. Nós somos chamados para quê? Para sofrer, a Bíblia não diz? Se vocês quiserem ser meu discípulo, Jesus disse, tem que negar primeiro a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O que ele disse? Se fazem isso comigo, que sou filho de Deus, o madeiro verde, imagina vocês os madeiros secos, o que não vão fazer com vocês. Ó, irmão, se Jesus veio, não se poupou, imagina se a gente vai ser poupado? Se Jesus não tendo pecado, só fazendo bem para as pessoas, se sacrificando pelas pessoas, ainda foi afligido, perseguido, crucificado, morto, imagina a gente, irmão. A gente espera o quê? Jesus disse, basta o discípulo ser como seu Senhor, como mestre. Então se o mestre padeceu, viveu assim, o que a gente quer? A gente é melhor do que Jesus? Ou a gente quer fazer a nossa própria vida cristã, que não tem nada a ver com o Cristo que se sacrificou? Então o homem espiritual é esse que entende e vive no Espírito. E quem vive no Espírito é aquele que vive disposto a padecer mesmo, irmão. Disposto. Se for necessário ir até a morte, a gente vai, porque está garantido a coroa da vida, não é não? O Paulo, ele disse o seguinte para mim, rapaz, deixa eu ver se eu acho esse texto. Eu acho que é Colossenses capítulo 2. Eu queria achar esse texto esses dias. Capítulo 1, né? Capítulo 1 e verso 24. A alegria que Paulo sentia era bem diferente da nossa. A gente se alegra quando, irmão? Quando Deus abençoa, abre a porta, dá vitória, acaba com a aflição, quando Deus dá aquilo que a gente deseja, exalta a gente no meio dos cristãos, que a gente considera como inimigo. É porque é um negócio esquisito que a gente vive hoje, né, irmão? Deus vai te exaltar no meio dos teus inimigos. Mas geralmente isso acontece dentro das igrejas. E o povo vive assim. Estou até pensando nisso agora, nesse exato momento, que eu nem estava pensando nesse negócio meio de Deus. Não, Deus vai te exaltar no meio dos teus inimigos. Aí quando a gente vai ver, é no meio da igreja onde ele congrega, eu falo, mas você congrega só com o inimigo? Como que é esse negócio? Que negócio é esse? Que coisa estranha, né, irmão? A comunidade já não é mais uma família, os irmãos a gente já não tem mais como irmãos, como adversário, todo mundo desconfiado um do outro. Manter eles vivos para ver a sua história. Que congregação carnal! Cheio de dissensão, inveja, contenda. Isso é o quê? A igreja de Corinto, na cidade de São Paulo. Hoje, pastor, prega um Deus que causa dissensão, que causa divisão dentro da igreja. Os conjuntos, mas parece o cão junto, né? Outro dia um pregador outro dia estava falando umas coisas assim, depois eu fiquei pensando, misericórdia, isso não é Deus não. O pregador. O pregador tá. Nem o pregador, nem o que ele estava falando é de Deus, né? Mas olha a alegria de Paulo, olha a alegria, olha o que Paulo se regozijava, irmão. Olha que coisa interessante, no capítulo 1, verso 24. Regozijo-me. Vocês sabem que o regozijo é muito mais do que um gozo, né? É uma alegria assim, imensurável. Regozijo-me agora no que padeço. Então ele se alegrava no seu sofrimento,
por vós, na minha carne, cumpra o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Paulo sofria por causa da igreja. E ele julgava que ele estava contribuindo, ele estava cumprindo, ele estava continuando, irmãos. Olha que coisa linda. Os sofrimentos que Cristo ele começou no Calvário. Porque por quem Cristo sofreu? Pela sua igreja. Padeceu pela sua igreja. O que Paulo estava fazendo e falando? Ele estava falando, ó, eu me regozijo, isso é uma alegria para mim. O fato de continuar esse sofrimento de Jesus pela igreja. Eu sofro pelos irmãos e me alegro nesse sofrimento. Já pensou num negócio desse? Eu me alegrar pelo fato de sofrer pelo nome de Cristo, gerar alegria em mim. Quando aconteceu isso? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos. Eu acho muito interessante esse texto. Muito interessante. Porque o povo aqui, os discípulos, né? Os camaradas apanharam, sofreram. Pensa num povo. É o capítulo 5, tá, irmãos? Capítulo 5. Eles apanharam, sofreram, foram perseguidos, mas eles saíram daquela situação, mas tão alegre. Saíram falando línguas estranhas. O grande exemplo foi Estevão, né? Estevão. Também. Ele foi uma pessoa que... Ele foi... aliás, ali é o primeiro mártir, né? É. Ali foi o Estevão foi mais ou menos assim, Deus está falando, ó, tá vendo? Vocês vão passar por isso aqui, ó. E ele era jovem, né? Grande exemplo. Também, tem tudo isso aí, né, mano? Capítulo 5, verso 41. Os discípulos, né? Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, irmãos, esses homens tinham apanhado, de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles saíram ali numa alegria tão grande, irmão, tão grande, porque eles falam, nós somos dignos, nós somos achados dignos. Olha o privilégio que Deus nos concedeu, que a gente apanhasse. Olha, irmão, a percepção dos discípulos de Jesus. Eles se alegraram porque Deus falou assim, ó, vocês vão sofrer. Ô Senhor, muito obrigado, isso é um privilégio para mim. Paulo, ele também falou isso. Para mim é um privilégio sofrer. Isso é uma honra sofrer pelo nome de Cristo. Eu já falei isso para vocês em outra ocasião. O ápice, assim, o topo, o top, como diz hoje, né? O up, assim, a ponta da montanha da espiritualidade, do cristianismo, antes, era morrer. O cara que morria, que era martirizado, para ele, assim, era o ápice da vida cristã. A melhor coisa que podia acontecer na vida cristã de um discípulo de Jesus era morrer. Ó, vem cá, você vai negar o nome de Jesus? Vou não. Então você vai morrer. Nossa, ele considerava que ali ele era um privilégio enorme. Aí os caras morriam diante da morte, assim, face à morte, eles cantavam, entoavam louvores a Deus. Jamais negava o nome de Cristo. Dava testemunho, pregava para os seus algozes. Eles perdoavam, intercediam. O Estevão, no caso, o exemplo que o Erickson deu aqui, orando, o Senhor perdoa. Esses homens aqui não estão sabendo o que estão fazendo não, tomando pedrada. Ô irmão, ó, pareceu com Jesus ou não? Até na fala. Jesus na cruz, o Senhor perdoa. Eles não sabem o que falar. Né? John Wycliffe ou foi John Hus também que foi? Também, John Hus. John Wycliffe também foi, não foi? Também deve ter sido. Foi crucificado depois de 45 anos, foi desenterrado, quebrado os dedos, agora morreu. Mais ou menos. Tem tanta gente boa aí. Os cristãos são exemplos de cristão. Então, bem diferente de hoje, né, irmãos, que a gente vê à nossa disposição. Tem uma coisa muito errada, não tem, com a gente? Muito errado com esse evangelho que está sendo pregado. E as pessoas espirituais? Pouco a gente vê, porque não tem essa postura. Agora a Bíblia diz que espiritual são essas pessoas. Hoje ninguém quer perder a vida, quer ganhar, né? A gente quer matar o outro. Às vezes aquele que perder a sua vida por amor dele, né, ganha, acharia, né? Quem perde por amor. Quem quiser salvar, perderia. Então, amados, quem que é a pessoa espiritual? É essa pessoa que tem a mesma disposição que Jesus teve, de sacrificar pelos outros, de fazer a vontade de Deus. A gente poderia colocar, aliás, eu vou colocar alguns pontos aqui, para finalizar, tentar finalizar essa parte aqui de hoje do espiritual. O espiritual é aquele que faz a vontade de Deus. A vontade. E o que é a vontade de Deus? É eu servir o outro, é eu servir o próximo, não ser servido. Foi o que Jesus fez. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, dar minha vida em resgate de muitos.
Então quem é o espiritual? Aquele que também serve, aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que quer fazer o seu desejo, a sua comida. Vamos ler o texto de João, capítulo 7? Vamos ver qual que era a comida de Jesus, o que movia, o que alimentava, o que fortalecia Jesus. Qual que era a comida? Capítulo de número 7. A minha comida... Aliás, não é o capítulo 7 não, né? Capítulo 7 tem outro texto aqui, mas é o capítulo 4 de João, né? Verso 34. 4:34 de João. Quem achou até pode ler, por favor, irmão. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me Enviou e concluir a sua obra. e realizar a sua obra, exatamente. Então, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o desejo que movia Jesus é isso. Qual deve ser a nossa vontade se nós somos espirituais? É fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. E o que é fazer a obra de Deus a não ser servir as outras pessoas, irmão? Amar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Isso é o que vai diferir também o discípulo de Jesus. Qual é a marca do discípulo de Jesus? O que distingue? Qual é a característica maior? Aquilo que os homens olhariam em nós e falaram assim, é discípulo de Jesus aí. Não tem como confundir com discípulo de nada. Não, isso aqui não pode ser dessa religião nem dessa religião. Isso aqui é a marca. Isso aqui é o símbolo, isso aqui é o crivo, é o carimbo. O que seria esse carimbo, irmão? Jesus disse. Em João fala, mas eu esqueci o capítulo, que fala assim, que Jesus fala assim para os apóstolos que eles seriam reconhecidos por amar o próximo. Exato, não, 13 e 35. 13:35. 13:35. Coisa interessante. 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. A única coisa que Jesus disse, que seria a distinção, irmãos, que as pessoas olhariam para nós e iriam reconhecer, são discípulos de Jesus, se nós amássemos. Não é amassemos, tá? Não é amassar um outro, não. Estou falando amássemos uns aos outros. Olha o que Jesus disse. Isso é o crivo, irmão. Não é porque eu realizo um milagre, não é porque eu deixo de fazer isso ou aquilo de errado, não é porque eu vivo dentro da igreja, não é porque eu não faço mais isso ou aquilo, não é um comportamento de profano e santo, é se eu amo. Se eu amo, eu sou discípulo de Jesus. E quem não ama, não é discípulo de Jesus. Pode fazer o que for, não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente percebe que o espiritual é quem ama, espiritual é quem se sacrifica, espiritual é quem serve, espiritual é quem é humilde, espiritual é quem é compassivo, é benigno, é bondoso. Espiritual é quem se controla a si mesmo e não ofende o outro. Espiritual é aquele que perdoa, espiritual é aquele que intercede. Espiritual é aquele que mesmo sofrendo, ele não retribui. Espiritual é aquele que tem condição de fazer o mal para o outro e não faz. Espiritual é aquele que tem poder na sua vida de Deus, mas usa esse poder para beneficiar os outros e não para se aproveitar desse poder para manipular os outros. Isso é espiritual. Espiritual é aquele que Deus lhe deu um dom e ele sabe que esse dom não é para favorecê-lo, não é para engrandecê-lo, e sim para abençoar os irmãos, abençoar as outras pessoas. Deus me deu poder para abençoar as outras pessoas. Deus me deu sabedoria para ajudar as outras pessoas. Deus me deu uma capacidade de liderança para encaminhar as outras pessoas a servir a Cristo e não para me servir, me bajular, irmãos. Vocês percebem? Deus me deu condição financeira para me desfrutar? Também, claro, mas também para ajudar as outras pessoas e não ser egoísta, né? Deus me deu a capacidade de elaborar ideias, não foi para manipular a mente das outras pessoas e fazer com que elas pensem igual a mim, e sim para ajudá-las a se aproximar de Cristo. Deus me deu o poder da oratória, Deus me fez um pregador, não é para que eu ganhe rios de dinheiro, com oferta, extorquindo a igreja, negócio horrível que a gente está vivendo. Deus não me deu um dom para eu fazer desse dom uma forma de explorar os irmãos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o espiritual é diferente, é muito diferente, mas é muito diferente de crentes carnais.